Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, autor do livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então esse é o meu primeiro livro, tem aqui a contracapa, né? Um texto, orelhas, enfim, é um livro bem interessante para quem quer saber sobre o assunto, sobre a história dessa igreja, né, que é uma história bastante singular, interessante, né? Surgiu na colônia italiana em Chicago e de lá foi se espalhando onde tinham colônias de italianos pelo mundo afora, inclusive para a Itália. Esses colonos foram para a Itália, né, em visita aos seus familiares, e lá a igreja nasceu também, né, no seu país, né, de origem. Então, assim, esse livro, ele é histórico. Eu só falo da doutrina praticada pela congregação cristã quando for necessário para explicar a história, porque durante toda a história dela foi a busca por uma doutrina que foi se aperfeiçoando aos poucos, né, amparada, né, pela Bíblia, né, um cristianismo primitivo, eu gosto de dizer, né, para aqueles que são leigos no assunto, né, aquele cristianismo primitivo praticado pelas comunidades cristãs pelo mundo até o cerca de 70 anos, mais ou menos, é difícil precisar, né, na época da cristandade, assim. Depois foi desvirtuando, continuou o que se chama cristianismo, que para mim pode ser ou cristianismo histórico, eu dou esse nome, eu particular, cristianismo histórico, ou catolicismo, ou Igreja de Roma, qualquer outro nome, e depois os protestantes, né, com Lutero, que para mim também são protestantes, ou para alguém, para situar, para dialogar, eu poder dialogar com a academia ou com teólogos ou mesmo estudiosos, eu digo, tá, o protestantismo, cristianismo, enfim, mas eu vejo assim, né, como um cristianismo primitivo que depois foi desvirtuado e ele já deixou de existir. Por mais que uma outra denominação que surgiu durante esse período guardava um ou outro mandamento contido na Bíblia, não era exatamente aquele cristianismo primitivo, já não era mais, ele foi corrompido. E é aí que eu quero entrar nesse assunto, alinhado com o fato do meu livro ser histórico, com algo que aconteceu comigo recentemente, né, e dar alguma opinião a respeito disso. E eu vou tentar não ser prolixo, porque eu não fiz roteiro. Então, assim, eu não gosto de discutir doutrina, para ser bem sincero, assim, eu evito isso. E assim, como eu disse, eu só entrei nesse assunto quando foi necessário para explicar os fatos históricos, né? Porque se a busca, né, o entendimento de uma doutrina, ela foi se aperfeiçoando, você vai entrar nessas questões assim, mas sempre alinhado com o fator história ao longo do tempo ali também. Tá, e recentemente, na minha fanpage, no Face, uma pessoa, como eventualmente acontece, um tipo, né, de pessoas, começou a criticar. Primeiro, assim, o primeiro contato foi dizendo, na congregação nunca teve nada, né, história, nunca teve nada, nem livro, nem nada e tal, isso é bem-vindo, alguma coisa assim. Daí eu falei, não, meu livro é histórico, né, de doutrina. Daí ele, não, mesmo assim, tal, dá pra ver o diálogo numa postagem aqui, né, alguns dias atrás. Aí, não, mesmo assim, tal, ele disse e tal. Daí começou a atacar o ministério, os anciães, né? Que a congregação tem anciães, né? Não existe pastores, assim. Começou a atacar e tal, dizendo que não estuda a Bíblia, enfim.
e postando partes da Bíblia que diz que tem que estudar as Escrituras, que temos que buscar o conhecimento, enfim. Como se na congregação isso não fosse feito. E ele, essa pessoa, depois eu fiquei sabendo que era da congregação, daí saiu, fez teologia lá no instituto, e lá ele se descobriu, né? Aí eu comecei a responder algumas coisas e fui canalizando para algo que eu queria chegar naquele ponto. O primeiro deles foi o seguinte: eu citei todas as religiões, né, e outros movimentos, assim, que citam a Bíblia. Todo mundo cita a Bíblia e diz que está embasado na Bíblia de acordo com as suas interpretações. Aí ele disse assim, não, isso aqui, né, eu falei até dos gays, aí ele falou, não, isso aqui eu não posso dizer, isso aqui eu não posso dizer, mas assim, tal religião é uma seita porque tem a fulana, tal religião é uma seita porque tem o Beltrano, né, falando os teóricos, né, os criadores, os profetas dessas doutrinas, eram seitas para ele. Aí eu perguntei, quais são os seus? Aí ele, não, os meus são amparados na Bíblia, e deu uma lista enorme de nomes. A maioria eu conhecia, desde Lutero até os mais recentes. Aí eu disse assim, daí na mensagem dele ele falou, eles divergem entre si. Olha que interessante, eles divergem entre si, mas ambos é somente a Bíblia. Interessante, divergem entre si, bebendo na mesma fonte, como assim, né? Aí eu falei, então esses são seus teóricos. Você tem os seus. Aí que ele disse que era da congregação e mais algumas outras coisas. E também disse que eles eram fiéis, né? E tal. Aí, para resumir, eu falei assim, olha, você foi seduzido pela sabedoria humana, né? E eu quero mostrar um quadro, que eu falo desse quadro que estava na porta das congregações. Eu tenho ele em inglês que eu trouxe da minha comum, eu vou mostrar ele aqui. Ó, aqui está escrito em inglês, mas eu vou traduzir, que eu trouxe lá da minha comum em Washington, D.C. Constitution of the Church of God é a Constituição da Igreja de Deus. Então está escrito aqui, tentar traduzir vai ficar talvez meio truncado. No livro eu falo ali sobre a história desse quadro que estava na porta das igrejas. Jesus é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade, a sua organização é o amor de Deus nos corações dos membros, aos quais, né, compõe a igreja, que é considerada, entre aspas, o vínculo da perfeição. Onde esses três não governam é Satanás, que governa em forma de homem, para enganar o povo de Deus com sabedoria humana. Né? Está escrito em inglês aqui. Trouxe como um souvenir esse quadro. Deixa eu dar uma nova pausa. Então, eu ainda peguei a época desse quadro. Eu achava assim esplêndido. Eu gostava de ficar lendo esse quadro. Porque eu venho totalmente de outro contexto. Não vim assim de um lar católico, ou religioso, ou protestante ou evangélico, nada. Eu vim assim de um meio e assim me formei em jornalismo e muito seduzida. Vou dar uma pausa que vem uma moto aqui barulhenta. Então eu venho de uma outra realidade, digamos assim, né? Envolvido com a sabedoria humana e vim para esse caminho. E esse que estava debatendo comigo, ao contrário, talvez se criou no meio, ou veio, eu não sei, né? O fato é que foi seduzido pela sabedoria, fez teologia, está todo lá, prosa. Comigo foi o contrário, totalmente o contrário. Eu era todo prosa e depois eu mudei porque eu fui entender coisas que eu não entendia. Então o que eu queria dizer com isso? Se a pessoa quiser discutir comigo teorias da comunicação, do jornalismo, da literatura, ou mesmo alguns, tipo Nietzsche, que é ou agnóstico, ou mesmo ateu, ou escritores, assim como Dostoiévski, essas coisas, eu vou me sentir, né,
confortável ali para discutir. Se a pessoa vem com teologia, eu vou discutir baseado somente na Bíblia, no Senhor Jesus, Pedro, Paulo, João, Mateus, todos ali os que escreveram as cartas e os evangelhos. Esses são os nossos teóricos. Aliás, eu disse isso para ele. Eu falei, esses são os nossos teóricos. Então, quando ataca o ministério, os anciães ali, eles pegam a palavra fora de contexto, e muitas vezes na boca de homens que realmente eles não têm essa fonte teológica, toda aquela lista que ele citou. Porque isso aí não precisa. Porque assim, ele está tão entusiasmado, tão seduzido por essa sabedoria humana que permeia essas igrejas, como sempre permeou todo o dito cristianismo ao longo da história, que ele acha assim que não, agora ele cita coisas que para o cristianismo primitivo nada diz. Por exemplo, ortodoxia cristã. Eu sei o que é ortodoxo, eu sei o que é cristão, claro, mas assim, a gente não é bíblico esses termos. Mesmo o termo pentecostal não é bíblico. Isso aí não vai dizer nada. Sabe? E eu vejo às vezes muitos irmãos querendo discutir coisas assim, eu também não participo. Eu acho assim, eles estão aqui na doutrina e tal, mas assim, sabe? Esses termos, eu fujo deles porque assim, uma que eu não vou saber usar esses termos do jeito que eles usam, eu posso ser taxado de ignorante. Só que eu sei os outros teóricos dos outros assuntos. Só que assim, eu estou terminando meu mestrado, pensando no meu doutorado, escrevi 2 livros, escrevi capítulo de livros, leio muito, como já falei, só que assim, na hora que eu quero buscar minha salvação, eu não vou envolver com sabedoria humana, como esse povo faz. Eu não vou envolver. Então, quando eu escrevi o livro, foi histórico, simplesmente a história, por exemplo. Então, assim, é uma sedução, sabe? Eu não vou dizer assim que eu não tenho assim, também esse gostinho, né? Eu sei o que é esse gostinho de você conseguir ali entender o pensamento de Immanuel Kant, sabe? De Adorno, Horkheimer, vou citar agora os meus na minha área, né? Umberto Eco, Zygmunt Bauman, vários, tem uns mais recentes, então a gente lê demais para escrever uma dissertação. Eles pegam esse tipo de coisa e faz dentro da Bíblia. Então quantas teorias ali humanas, né? E vai seduzindo o povo. Daí eles olham para aquele cristianismo primitivo, para os nossos anciãos, aqueles velhinhos que muitas vezes nem ler sabem, e eles atacam, né? Gente, vós sois ignorantes, muito ignorantes. Vocês se acham sábios. Eu poderia citar frases que é clichê até, né? Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, né? Revelou esse caminho para os pequeninos e escondeu dos sábios e dos entendidos. A letra mata, o espírito vivifica, mas toda vez que a gente usa esses clichês, vocês vêm com, sabe, mas diz isso, diz aquilo, recalcitrar contra os aguilhões. Não, mas aguilhão, usam a linguística, as ciências que são usadas para distorcer. A linguística, muito a linguística. Ele veio me explicar o que era teologia. Teologia, ai, sabe, pobre espírito, pobre criatura. Aí você viu uma sedução postando ali e não enxerga que o que ele postava da Bíblia vai contra ele mesmo. Eles não enxergam, são cegos. Então, assim, esses clichês que eu falei, se eu citar assim, eles vêm com coisas assim, sabe? É terrível isso. Terrível. E eu sei as artimanhas como são, desde uma parte material ali, que é a questão dos estudos, do que as ciladas mesmo do maligno, sabe, que seduz o homem. O homem, ele é seduzido pela sabedoria desde o princípio, desde o Éden. Não deixou de ser, né, buscar a sabedoria que seduziu e melou ali toda a história que era para ser. E não aconteceu do jeito que era para acontecer. Então,
eu estou falando isso sim porque fala um pouco do meu livro. Daí ele disse assim, mas você reclama tanto dos que atacam o seu livro e daí agora não quer discutir, de repente alguém pode citar seu livro, não sei o quê. Bom, se citar meu livro, vai citar a parte histórica, né? Não vai citar a doutrina, porque não tem, não é um livro de doutrina. E outra coisa, veja bem, não é o caso, assim, ficar discutindo esse tipo de coisa assim com uma pessoa que estudou teologia. Sabe, a mente está totalmente contaminada. Um dia eu vi uma mulher lendo a Bíblia com o livro da Ellen White, que é uma que ele citou como seita lá dos adventistas. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Aí eu falei para ela, por que você não lê direto a Bíblia? Ela falou, não, mas é que daí eu não consigo entender. Então, entendeu? Então ele entende através daquela lista ali de teólogos, de teóricos. Sabe? E daí vem atacar, dizer, tira do contexto. Sabe um conselho que eu daria? Fique no seu canto. Eu não vou nas páginas dos Jeovás, dos Mormons, dos Adventistas, do Candomblé, da Umbanda, dos kardecistas, sabe? Lá, discutir com eles. Se nós, da congregação cristã, estamos errados, deixe-nos em paz. Não perca o tempo. Uma hora eu falei para ele, não perca seu tempo. Não perca. Nós estamos muito bem fundamentados. E ali na página do meu livro, é para falar do meu livro. Agora eu lembrei o que ele falou, você reclama dos irmãos que atacam, que você quer outra história, né? Eu falei, não é que eu reclamo dele, eu não reclamo. Pelo contrário, agora eu vou ser sincero, eu uso os ataques dos meus irmãos ignorantes, que acham que eu não devia ter escrito, confunde história com doutrina, como marketing, para motivo de postagem. Disse isso para ele, não vou negar que eu pego ali o marketing. Sabe a velha história? Fale bem ou mal, mas fale de mim? É isso. Simplesmente, não estou reclamando, não. Entre nós é muito ignorante. Claro que é. Nós cremos na mesma coisa, mas tem a ala ignorante. Até quando há a pregação dos anciãos que vocês atacam, nós temos discernimento. Tem coisa, tem estilos de pregação. Tem os mais cultos, tem os simples, tem os totalmente letrados, tem quase os analfabetos, os semi-analfabetos. Nós separamos. Entendeu? Agora, vocês entrar com a teologia é ridículo. Ridículo. Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima.